dança, o teu podcast sobre dança. Ria-te, meu história e emoção. Vem conosco nesta paixão. Podcast da Academia Solidance. Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo de onde nos estejam a ver. Estamos hoje no terceiro episódio do nosso podcast de dança. O nosso super podcast que está feito, está pensado, está produzido sempre para vos trazer o pensar de quem está por trás da dança, de quem faz dança desde sempre, de quem faz da dança profissão, de quem faz da dança só um hobby, também pode ser, porque não? E neste nosso terceiro episódio trazemos dois profissionais da área da dança. Por acaso são de dois mundos dentro da dança diferentes. Uma é da área do balé e o outro é da área do hip hop. Mas há uma única verdade aqui, e é que como som da dança, são nossos e estão convidadíssimos ao nosso podcast. Aproveito desde já para vos apresentar a nossa querida, super maravilhosa, incrível, top professora Helena Mascon. Que tal? Gostaste da apresentação? Gostei muito. Foi? Estou aprovada? Sinto-me querida e sinto que estou aprovada por vocês e eu aprovo-vos também. Muito bem, sim senhora. Sim senhora, Helena. Helena, eu queria começar esta mini entrevista, este nosso encontro aqui no podcast, por te perguntar o teu percurso. Nos fales um bocadinho sobre o teu percurso na área da dança e depois que termines por nos dizer como começaste também na academia. Bem, começar o percurso, eu comecei com 5 anos a dançar, aulas de balé na escola. O balé dava-se nas escolas, não havia ainda academias. E comecei por fazer, a minha mãe via-me a dançar em casa constantemente e pensou, a minha filha tem que ir para o balé. Eu não sabia que havia aulas de balé, portanto eu só dançava porque gostava de dançar, vestia os vestidos da minha mãe e os guarda-fatos dela vestia as roupas, inventava danças para a família, punha toda a gente alinhada e a minha mãe achou, a minha filha tem jeito para o balé, deve querer ir fazer, vou experimentar na escola. Na escola onde eu estava havia disciplinas já havia balé, havia uma professora que ia lá, e inscreveu-me no balé e a partir daí eu continuei, fui fazendo sempre o balé enquanto estive na escola. Quando terminei a escola, passei para o liceu, minha mãe toda a perguntar e perceber onde é que havia aulas ali, mais perto. Fui ter aulas no Estoril Sol com outra professora. A primeira professora era a Georgina Vilas Boas. Eu tenho que mencionar as minhas primeiras influências. Excelente. A professora Georgina Vilas Boas, que ela incutia em todas nós já um gosto pelo espetáculo, porque ela todos os anos fazia no final um espetáculo conjunto com todas as alunas dos sítios onde ela dava aulas. Era na nossa escola, era no Ginásio Clube Português, eram outras escolas que eu só me lembro de as ver todas no Tivoli no final do ano. Ela fazia um espetáculo gigantesco e já aí as famílias aprendiam o que era ser um público de bailado e estar a apreciar as alunas num palco. Para nós aquilo era tudo uma novidade, um palco enorme, maior que a nossa sala de aula, mas isso foi os meus primeiros passos assim a gostar de dançar para público. Depois continuei com outra professora no Estoril Sol, que era a professora Ana Rita Baeta Neves, que ainda dá aulas. Sim, ainda dá. E muito bem. E depois daí fui para o conservatório. Fiz as audições para o conservatório, entrei. Aí começou outra parte de dar mais profissionalização à minha profissão, porque eu pensava até aí em dançar porque gostava, não estava a pensar ainda em dançar como profissão. Mas com aquela altura em que é preciso fazer escolha de carreiras, fiz a audição para o conservatório e ao mesmo tempo fiz a audição para a faculdade. Isto tenho que dizer que foi no ano a seguir, ou 2 anos a seguir, ao 25 de Abril. Era uma altura em que o ensino estava a sofrer grandes remodelações, era muito caótico ainda e nós tínhamos que escolher uma coisa rapidamente e bem. Como não consegui entrar para a faculdade naquele ano, entrei para o conservatório. Está arrumado. Maravilha. Aceitaram-me no conservatório, comecei a fazer o meu percurso.
Depois aí já os espetáculos tinham uma importância diferente, porque já era com um rigor mais profissional, atenção a vestuários, até as coreografias, as pessoas que trabalhavam connosco já eram coreógrafos já com algum peso e que nos começaram a incutir também a responsabilidade de não se vai para palco de qualquer maneira, não se vai para aula de qualquer maneira, portanto começou a haver aí um gosto também que eu comecei a perceber que também gostava de ensinar, gostava de partilhar aquilo que ia aprendendo de novidade com estas pessoas. Continuei a dançar, acabei o conservatório, o que é que eu resolvi fazer? Vou explorar fora de Portugal, porque aqui naquela altura só havia 2 companhias, a Gulbenkian e a Companhia Nacional de Bailado. E eu pensei, vou para a França. Fui para a França, estive em Paris 1 ano, fui fazendo as minhas aulas e a ver onde é que havia aulas e fazia audições, porque havia muita procura. Havia uma dança nova a surgir na altura, dança contemporânea muito forte, com coreógrafos fantásticos. E eu, pronto, fui explorando e fui vivendo isso tudo. Ao fim de 1 ano vim para Portugal e estava tudo mais ou menos na mesma. Ou seja, só 2 companhias, alguns grupos independentes. Aliás, eu antes de ir para Paris tinha estado num grupo independente, já a trabalhar, mas com aqueles recursos sempre a pedir quase por esmola ao Ministério, a todas aquelas delegações que precisavam que diziam que nos apoiavam-nos, mas tínhamos que apresentar trabalho primeiro. E nós, para apresentarmos trabalho, para comprar cenários, para comprar fatos, tinha que sair do nosso bolso, naquele caso dos nossos pais, não é? E só depois é que eles nos dariam ou não apoio. Portanto, era sempre um risco que era incomportável para muita gente, não é? Portanto, quando voltei para Portugal estava mais ou menos tudo na mesma. E eu comecei a aceitar trabalhos para fazer, ou para televisão, e comecei também a perceber que os trabalhos em televisão eram esporádicos, não havia nada certo, contínuo. E para ter uma independência financeira eu tinha que ter qualquer coisa mais estável. E como eu gostava também de ensinar, pensei, vou começar a pensar nisto também como uma forma de continuar na dança de uma forma honesta. E, portanto, comecei a investir na minha formação como professora. Porque uma coisa é tu formares-te como bailarina, certo. E vocês que estão na faculdade sabem que é formar como bailarina dá-nos uma experiência fantástica, mas formação como professora também dá outro tipo de formação. É tu saberes com que idades, o que é que tu podes dar a determinadas idades, o que é que tu deves ensinar, o que é correto, o que não é correto, a pedagogia que está toda por trás deste estudo da dança para ensinar. Então, fui por aí, continuei, fui apostando nisso e fui começando a procurar sítios para trabalhar. Escolas, comecei em escolas, tal como eu comecei também a dançar numa escola, também comecei a ensinar numa escola. Isto levou-me a ir dar aulas também em Castelo Branco, a aceitar convites em Castelo Branco, Fundão, ou seja, eu fazia quase turnês pelo país durante a semana para ir dar aulas. Havia sítios em que eu ficava lá de um dia para o outro. Se calhar não havia também muitas opções, nem muitas escolas para dar aulas. Estes sítios onde eu fui fora de Lisboa eram associações que gostavam de oferecer aos seus sócios, vamos lá, para além dos karatês, gostavam de dar balé também. Então procuravam e eu recebia esses convites, aceitava. Ia de comboio, voltava de comboio, porque ainda não conduzia na altura. E foram experiências giras que duraram duraram 2, 3 anos e tive uma experiência maior, com mais duração, que foi no Barreiro. Dei aulas muitos anos sobre no isso Barreiro. Vamos falar daqui a pouco. Também foi não avances nada. Foi uma associação também, portanto é preciso explicar que quando eu comecei não havia ainda as academias, havia associações e havia colégios. E nem todos tinham aparelhagens, já iam tendo estúdios e barras que nós íamos pedindo. Mas não havia aparelhos de som. Portanto, eu lembro-me de ir com um saquinho com o meu rádio, com gravador de cassetes, com a cassete para dar a aula. Com cassete, estás a falar da cassete... Cassete áudio. Dos buraquinhos, cassete aquela áudio, que uma pessoa tinha que parar É. E que havia pessoas que juntavam para fazer as edições, era juntar cassete áudio. Era as cassetes áudio. Muito bem. Eu não sei se vocês chegaram a ver... Vocês não devem conhecer isso. Não. Mas era um aparelho, tu metias a cassete, carregavas um botão e aquilo era tipo, tinha uma fita, não é? Que rodava aquilo tudo e então uma fita fininha. Aquilo se ouvia o som que estava lá dentro gravado.
Nem me lembro quantas músicas que haviam lá dentro de cada cassete. não Nós sei. geralmente tínhamos Faço que ideia. aquilo era gravado. Nós tínhamos as cassetes e sabíamos exatamente. A música começava, parava. Depois, se quisermos outra vez, tinha que Tinha que rebobinar, voltar para trás. Ah, isso faz com uma caneta, não é? Não, tens o um próprio teclado. aparelho fazia também. Tens um calma. teclado, gravar, andar para a Aham. frente, andar para trás, stop. É verdade, sim, Tinhas que andar senhora. para trás, carregar e depois voltar outra vez, Aham. ajustar. Então é uma época que te deve trazer muita Sim, sim. saudade e boas lembranças. Dá não é? lembranças porque depois tu vês, comparas com o agora. Agora tens um Totalmente tablet, diferente. Helena. Agora é Vai dar aulas. tablets, é pens, é diferente. E quer a dizer, pen já não é muito usada. já não Pois pesa não. tanto como um gravador. E a pen já não é tanto usado. É verdade, verdade. é verdade. Agora é tudo tic, 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 está E-mails. feito. Mas eu prefiro continuar a ter a pen, porque se É como surgir eu. um acaso de não haver net ou haver qualquer coisa, tenho sempre ali Verdade. aquilo salvaguardado. Sim, senhora. Helena, conta-nos um bocadinho a tua entrada na nossa academia. Como é que foi essa... Olha, faz parte do percurso que eu tenho vindo a contar, de receber convites ou de eu própria me propor, porque estamos sempre a enviar currículos, quando estamos no Claro, início, claro. enviar currículos e enviar, ir de porta em porta também. E isto surgiu eu estar, por acaso, estava a ver, estava no computador e há aquela página dos professores, substituições, que às Sim. vezes que surgiu e é giro, porque às vezes vê-se na aflição as pessoas precisarem de uma pessoa para substituir e ali é uma forma prática E de rápida resolver de e rápido de resolver. Sim. E surgiu naquela página aquela substituição, eu vi a localidade, é aqui perto, eu sou de Passo de Arcos, portanto eu estava a dar aulas na área, portanto, deixa ver os horários, se é possível, encaixar e tal. E mandei imediatamente o currículo, fiquei à espera, pensei, respondem ou não respondem, pode ser que não. E eu estava a dar aula e vejo no telemóvel, no intervalo da aula, que tinha uma mensagem da Sully a pedir uma entrevista, gostei muito do seu currículo, gostaria de falar consigo pessoalmente. E pronto, e começou assim, dirigi-me à academia. Por acaso, por coincidência, já tinha passado naquela rua várias vezes, porque por cima da academia existe um osteopata muito bom, Sim. a quem eu já tinha recorrido por causa de um problema nas costas, e tinha-me recomendado aquele osteopata, e eu fui ao osteopata e quando eu vinha a descer as escadas, ouvi música e olho assim para o lado e disse, e ouvia sapateado, e disse, é uma escola de Flamengo, Estive no carro e fui-me embora. Portanto, isto deve ter acontecido, sei lá, um ano antes. Ano antes, das coincidências que acontecem, ter estado tão perto de um sítio onde eu mais tarde Devo dizer que assim que vi o currículo, pensei logo, eu tenho que telefonar a esta professora, porque pronto, já ela contou aqui, mas o currículo é... E depois quando eu a conheci pessoalmente, não tive dúvidas. Ficou logo, nunca mais te larguei, Helena. Pois foi, Nunca fui para uma mais te larguei. substituição. Fui para uma substituição, Pois foi, tu estavas aflita com o espetáculo, e eu disse, o espetáculo é para E te daqui dei a 2 quanto tempo? meses. O espetáculo é daqui a quanto tempo? E eu pensava, lá para julho, tenho tempo. Sim, daqui a 2 meses. E eu não conhecia as pessoas ainda, as alunas. E eu disse, 2 meses. Ela entrou logo com um desafio tremendo, mas foi para um espetáculo que se chamava Galindas Cuba, na altura, portanto estamos a falar do ano 2019, onde a Raquel foi protagonista desse espetáculo de Galindas Cuba. Super bem da professora Helena a entrar na sala de balé. Estava tudo assim. E como é que foi a adaptação são novas pessoas, as alunas também têm uma nova professora, como é que foi essa adaptação toda? Adaptar-me para mim a situações diferentes, para mim não é difícil. Não me atrofia. Okay? Eu fico sempre aberta, eu tinha uma aula preparada, tenho sempre aulas preparadas, mas tenho sempre uma margem para o imprevisível, como eu não as conhecia, não sabia o nível delas, também não queria, no primeiro impacto, que elas se sentissem desajustadas, mais do que eu, não é? Porque eu também não me queria sentir que estava a pôr em causa as dificuldades delas. Portanto, a primeira aula foi mesmo para medir, perceber o que é que elas conseguiam fazer e pô-las à vontade.
isso faz parte, portanto, isso para mim não é difícil, é uma coisa que faz parte de quem ensina, e tu sabes bem que passamos por essas situações. Depois fui-me adaptando bem, senti que elas estavam apreensivas, porque, pelos vistos, dei uma aula diferente do que elas estavam habituadas, Sim, pronto, mas isso é é normal, normal e eu também, fiquei a claro. perceber porquê. Mas depois foi fácil, porque elas são miúdas com talento, ok? São miúdas que são disponíveis. Mesmo que tu tivesse feito qualquer coisa ou dito qualquer coisa e não gostassem, elas não responderam de volta. Portanto, elas Nunca. ficavam caladinhas, respeitavam. Sim. Mas depois foi fácil. Comecei a coreografar com elas. Foram 2 turmas, eram as mais velhas e as outras mais novas, que agora também já faz parte dos grupos das grandes. Mas foi mais difícil talvez para as mais novas aceitarem, porque nestas idades mais novas estão muito habituadas a uma professora. Claro. Existe Fazem mais esta resistência. desenvolvem um afecto que Sim. depois, quando essa professora não está, É complexo. é difícil. Eu sei que com certas idades é difícil nós aproximarmos dela e deixarmos que elas nos deem esse acolhimento que as mais velhas já sabem dar de outra forma, não é? Portanto, foi talvez mais difícil com essas meninas, mas depois passou-se bem. Depois fui-me adaptando, fui ficando, acabei por ir ficando e continuo lá e estou a gostar muito. Ainda Com bem. as meninas. Passámos o Covid, passámos estas. A fazer aulas Verdade. online, Fazer aulas desde a online. sala da tua casa e eu desde a sala da minha. É verdade. E as meninas desde a sala da casa delas também. As Foi um salas de período aula. difícil para a Salas dança. de aula. Assim, para terem noção, na altura que me lembre, em Portugal fecharam à volta dos 50% das academias que existiam até a altura. Portanto, foi um período difícil para a dança. Eu acho que foi difícil para todos. Mas a dança, então, sofreu bastante Eu acho nessa que altura. a cultura perdeu muito no Covid. Muito, muito, porque é também um setor que não é muito apoiado. Sim. E então, pessoas que se calhar tinham uma coisa pequenina não conseguiram fazer nada. Não conseguiram suportar nem Exato, dar é isso. sustento, não é? Para Muito continuar. menos, se não há apoio, então muito menos isso seria possível. Foi complexo, olha, mas nós nos mantivemos, cá estamos e continuamos e pronto. Helena, eu gostava de falar um bocadinho aqui sobre questões que às vezes não são muito abordadas neste âmbito da dança. Pronto, vamos falando, mas é sempre tu comigo, tu com outra professora, eu com outra professora, e acabamos por não... É quase pessoal. Sim, mas eu acho que são temas que são importantes Ser acordados. e que, como disse, e esse vai passar a ser o slogan do podcast, a dança é uma desculpa para conhecer o parecer, a história da pessoa que está por trás da dança. Neste sentido, Helena, eu gostaria muito de te fazer uma pergunta. Gostaria de saber se no meio o teu percurso, alguma vez sentiste desmotivação enquanto professora? E como lidaste com isso? Se sentiste, como lidaste com isso? Se te sentiste desmotivada no meio do caminho, porquê? Não sei, desmotivada, talvez não, mas às vezes cansada e pensar assim, está a ser muito difícil, tem momentos difíceis. Sim. Eu não estou a falar da parte financeira, ok? Porque a parte financeira, como professor de dança, tem um peso às vezes na desmotivação. Há pessoas que não conseguem aguentar, depende de cada um. A desmotivação mais às vezes é quando tu enfrentas pais ou alunos que não percebem as nossas razões para te dizermos que não deve fazer assim, ou deve fazer desta maneira, não fazer daquela maneira, e resistirem-nos e não terem confiança em nós. Isso é difícil, é duro lidar com isso. É muito difícil lidar com isso. Sim. Porque
à partida, nós estamos numa profissão em que se os meninos vêm ter connosco e os pais vêm ter connosco, devem sentir confiança no nosso trabalho. Da mesma forma, quando os entregam numa escola primária ou numa creche, têm confiança nos professores, no conhecimento que eles têm para passar aos seus alunos. E comigo passa-se a mesma coisa, eu faço tudo para que essa confiança seja genuína. Portanto, eu não vou dar aulas sobre uma coisa que eu desconheço. Eu seria incapaz de aceitar aulas de hip-hop ou de ir dar aulas de uma coisa que eu não domino, só para fazer conta que sei. Portanto, Exato. eu tenho confiança na minha formação, que está sempre a acontecer, portanto, nunca está encerrada, a minha formação continua, e, portanto, custa muito quando os pais não se sentem, nos combatem, nos atacam, às vezes diretamente, em relação a decisões que nós tomamos. Isso magoa mais do que qualquer outra coisa. E pode desmotivar, mas não me tira, não me faz desistir. Claro, porque depois já tem isso, mas depois Mas, os alunos, não, existem exatamente. os projetos que nos fazem Mas continuar com força. faz-me pensar porque é que as pessoas são assim ou porque é que reagem desta maneira. É verdade. Será que já têm algum passado em que já tenham tido o mesmo tipo de problemas com o outro professor? Não sei, não posso especular. Mas magoa mais, como professora, haver esse tipo de resistência, Sim. ou às vezes, porque é que está a fazer assim, ou não está a fazer daquela maneira, a pôr em causa aquilo que nós trabalho. estejamos a fazer, ou a tentar incutir no aluno. E pior ainda, quando nos desvalorizam frente ao próprio aluno. Isso é o é pior. terrível. Não é? Eu tenho uma pergunta. A professora sente que isso acontecia mais quando era mais nova ou continua a existir até hoje? Olha, é engraçado estás-me a Oh, fazer muda. essa pergunta, porque eu quando comecei a ensinar, assim, mais a sério, eu tinha um professor, o Patrick, do conservatório, que me dizia assim: Helena, tu és nova e os pais vão-te pôr sempre em causa por seres uma professora nova. E eu assim, está bem. E é verdade, havia professoras que me punham, mas também sinto que para outros professores, também com mais idade, põem igualmente em causa. Portanto, em relação ao que tu estás a perguntar, é válido, porque às vezes dá a sensação que os pais, por acharem que aquela professora é nova, que não tem, não sabe dar disciplina, É que eu ou não acho- tem experiência para dar, e que os miúdos vão fazer tudo o que querem, põe-os à vontade, e não é verdade. É que eu acho que às vezes os professores, por serem mais novos, as pessoas tendem parece que têm menos credibilidade só porque são mais novos. Podem Eu lembro-me no pensar. início de quando eu comecei a dar aulas, fiquei super nervosa porque um pai vai falar comigo pela primeira vez. E eu assim, sim pai, sou professora. E ele assim, não, eu quero falar com um adulto responsável. E eu, mas sou eu sou a professora. E ele, não, um adulto responsável. É E eu, isso, é "Pronto, isso." ok, não sou. Quase que perdes a credibilidade por teres a idade Exato. que tens, mas Exatamente. dás aula na mesma. Eu vou aproveitar este tema e vou fazer um apelo aos pais a confiarem. A dança é uma profissão e os que estamos envolvidos dentro da dança somos pessoas com a formação necessária, com as capacidades, as competências, as aptidões para lidarmos com as crianças, para lidarmos com jovens, com adultos. Portanto, eu acho que este tema é muito importante, sensível ao mesmo tempo, mas que sem sombra de dúvidas deve ser falado, falado desde o ponto de vista também do professor, porque às vezes o pai pensa que tem logo, né, as 10 razões do mundo, e até poderá ter. Às vezes é a abordagem que se tem também em relação ao professor e como fazer passar uma ideia, não é? Fazer passar uma ideia em que o professor se sinta nitidamente, não é desvalorizado, mas se é desrespeitado, ou pronto, com falta de confiança por parte das famílias. Obrigada por esta partilha, Helena, foi e é muito importante estas questões, se o professor é mais novo, se o professor é mais velho. Eu acho que, como pais, deveremos sempre dar o benefício da dúvida, perceber, esperar, ver o processo, porque isto são todos processos, não é? Assim como se aprende a matemática, se aprende os passos do balé, os passos do hip-hop, os passos das sevilhanas, e é tudo um processo.
E sobre isso, também queria te fazer uma pergunta sensível, porque dentro destes processos, os pais, às vezes, o balé tem isto muito claramente em relação às pontas. E eu queria aproveitar este espaço para falarmos disso. Às vezes os pais ficam muito ansiosos em que as suas filhas façam pontas e não entendem que é necessária uma preparação antes da criança poder estar em cima de um par de pontas. É muito bonito, é muito lindo na cabeça dos pais, a sua filha já está preparada, mas é só isto, é na cabeça às vezes dos pais. Por isso é que depois existem imensas lesões. Lesões e depois há coisas que são efetivamente irreversíveis. Então eu queria, Helena, aproveitar este espaço também para passar a mensagem e informação aos pais do que é correto a nível das pontas e da utilização das pontas nas crianças de idade. Bora. O assunto das pontas é sempre, a partir de uma certa altura, as meninas começam a perguntar-me quando é que eu faço pontas e quando é que fazemos pontas. Porque é o sonho das bailarinas. Claro. Quando veem uma fotografia das bailarinas em pontas, também querem aquilo para elas. Não é? Uhum. Pensam, eu também posso, eu também quero. Também, Claro. não é? Eu também fui assim. Isso é legítimo, isso é super legítimo. Completamente legítimo. Mas a questão está, quando começar a fazer as pontas? Os professores sentem sempre que há esta barreira entre as idades que elas... Eu posso ter uma aluna com 12 anos, geralmente a idade prevista para começar a trabalhar as pontas é aos 12 anos de idade, mas há exceções. Exato. Há alunas que não têm, quem faça... Por exemplo, se uma aluna começar a fazer balé com 9 anos, não é aos 12 que vai começar, não pode, ainda não tem tempo. E não estamos a falar de ela estar com os ossos já formadinhos, tudo do sítio, para poder começar a fazer pontas. Ela não tem força ainda, não tem técnica necessária, não tem preparação para começar a fazer as pontas. Portanto, é uma desilusão às vezes para as meninas, e eu sinto como professora, e os meus colegas devem sentir o mesmo, ainda não podes fazer pontas. E vimos na cara delas, Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Eu para o ano já tenho 12 anos, já posso começar. E nós temos que explicar e temos que perceber, e dar-lhes a perceber que fazer uma vez por semana, fazer 2 vezes por semana balé não é o suficiente. Nem que tenhas 12, nem que tenhas 13, nem que tenhas 14 para começar a fazer pontas. Sim. E é isso que elas às vezes querem demais, e há uma pressão, já posso começar, e põe essa pressão nos pais também. E depois os pais perguntam-nos, mas porquê é que não pode começar a fazer? Mas porquê? E é essa informação que nós temos que E passar. às vezes também é um bocadinho os pais, veem os outros a fazer, depois querem que as filhas também façam. É, porque Eu é sinto que ela às já vezes está a também é fazer e isso. eu não estou, e depois não pode comprar pontas, e depois vão à revelia comprar pontas em sítios que não são os melhores, portanto deve-se comprar pontas sempre numa loja em que haja um profissional a explicar Que saiba. e que E saiba também já o aconteceu, pé. obviamente, este assunto das pontas, pessoas usarem pontas fora das aulas de dança. Fora das aulas de dança, isso grave. aí é uma coisa que nós... E na rua até, Na para rua, mostrarem aos amigos. Pois. é aquela coisa de... Mas isso, a questão das pontas é sempre, tem que confiar no professor. Eu também sei que há professores que não resistem a essa pressão e que facultam o uso das pontas demasiado cedo. Isso faz com que as alunas comecem a trabalhar as pontas da forma errada e elas não sabem. Portanto, o professor aí tem que ter a responsabilidade de estar a trabalhar uma aluna que está a trabalhar mal e a aluna não sabe, a aluna pensa que está a fazer bem. Isso vai ter sempre consequências graves a curto, a médio E a longo prazo. Claro. Não vai nunca ter um bom trabalho técnico nem correto de fazer pontas. Portanto, a minha questão é sempre essa. Cada caso. Eu faço sempre um teste com elas. As alunas que estão na academia eu já as conheço, portanto eu sei a priori quem é que pode começar já a fazer pontas e quem não pode, quem ainda tem que esperar mais tempo. E o esperar mais tempo não é ficar sentado, é estar a dar-lhes exercícios de preparação precisamente para isso. São preparações especiais para pontas, trabalhar mais a meia ponta, fazer mais exercícios de fortalecimento em meia ponta, tastos e metatastos, portanto, costas. São trabalhos que o professor tem que saber que se aquela aluna daqui a uns anos vai fazer pontas, então ela tem que ter esta pré-preparação. Não é de repente, tem 12 anos, já posso fazer pontas. Pronto,
bora lá comprar as sapatilhas, bora lá começar a fazer as coisas. Não é? Ok, É Helena, existe outro tema aqui um bocadinho polémico, que é sobre os concursos de dança. Eu gostaria de saber a tua opinião, brevemente, sobre o que é que tu pensas em relação à cultura dos concursos de dança e se são realmente positivos ou podem prejudicar de alguma maneira. Ok, em relação aos concursos, portanto, que é uma coisa mais recente, os únicos concursos que haviam quando eu ainda estava a dançar e comecei a dar aulas eram os grandes concursos, por exemplo, o Prémio de Lausanne, que é um concurso onde reúne grandes escolas e grandes alunos, mas que tem um fim, tem um objetivo, que é procurar companhias, serem Para vistos o em bailarino professores, para o bailarino que ser os encaminhado, contratem, claro. para encaminhar. Tem um objetivo, é um meio para atingir um fim. Eu não concordo que os concursos neste momento estão a ser vistos como um fim para certos alunos, nem não como um meio para alcançar um fim. Certo. Vivem para os concursos. Isso é a parte negativa. Acho bem, no sentido dos alunos perceberem que aquele concurso vai-me fazer sentir que tenho que trabalhar mais isto ou tenho que trabalhar mais aquilo. A parte coreográfica, a parte de grupo, trabalhar em grupo, tudo são coisas válidas que aparecem nos concursos, não é? Esta coesão de equipa, o trabalho conjunto do professor, do coreógrafo, mas que não deve ser... e receber um prémio é gratificante, para além de, como alunos, eles gostam de receber os elogios do professor, mas também é gratificante ter um prémio por um trabalho, pronto. Mas isso não deve ser uma obsessão. E eu acho que ultimamente, para alguns alunos, para algumas Trabalham cabeças, só para... trabalhar só para o concurso E eu acho que deve ser QB. A minha opinião é que... acaba por ser... Eu acho que o aluno deve passar a experiência, deve ter a experiência, sim, talvez sim. uma vez por ano, uma vez de 2 em 2 anos, mas Exato. não ser o foco principal da sua formação ir para um concurso sempre. Acho Porque que não... assim, não é uma carreira. Não. Não vai construir uma carreira. Não. O ideal, se nós continuarmos a encarar a dança como uma forma de arte, não deve ser desperdiçada só em concursos. Claro. Deve ser vocacionada ou para um palco, para uma companhia, para um grupo, para espetáculos de arte. E o concurso não é um espetáculo de arte, Certo. é uma demonstração de vários tipos de dança, uma demonstração em que tu vês logo. E isso é uma coisa que eu tenho que dizer que me faz muita confusão. Força. Este é o lugar certo. Nos públicos dos concursos é a gritaria que há na plateia. Sim. Não há espetáculos de música, nem de dança, em que as pessoas estejam no público a gritar Mas é cada vez que verdade. fazem 3 piruetes, 4 piruetes. As pessoas têm que estar caladas, há um mínimo de comportamento ético e de... Tu estás no espetáculo de ópera e as pessoas não estão, cada vez que há Aos movimentos berros. que nos extravasam e que são realmente bonitos, não fomos de pé a bater palmas. Portanto, Esperamos pais, pelo fim. mães, familiares, Esperamos vamos ter pelo fim. calma. E eu Vamos fazia muita respirar. confusão. Eu concordo com isso e às vezes sinto muita pena no festival, porque há escolas que têm muita gente a apoiar, mas, por exemplo, uma escola que vem de longe no nosso festival, uma escola que vem de longe, se calhar não tem tanto Não tem. público e Sim. se calhar não há tantos Há Podia mais ser silêncio, mais menos tranquila essa motivação. parte, dá não é? uma... Então, mas porquê que também não batem palmas aqui? É que às tantas parece Uma futebol. É um parece um jogo de futebol. Claro, E É, as faz claques. muita confusão. Faz muita confusão. E então, quando vamos para concursos de uma maior dimensão, em que as plateias são maiores, deixa de se ouvir a música, deixa de se ouvir Completamente. tudo. É mais nítido. Só sim, se ouve as sim. pessoas aos gritos e fica tão mal. Às vezes há momentos de bailados tão bonitos, não estou a falar só da nossa, estou a falar de De todos. claro. Momentos tão bonitos em que ali o intérprete merecia um silêncio e está a ouvir gritos na plateia e é tão feio, fica tão mal colocado. Isto é educar o público também, deve-se educar o Concordo. público, não é só educar os intérpretes, quem está nos concursos a trabalhar, mas também os públicos. Eu duvido que estes públicos consigam ir ver, por exemplo, um bailado mais comprido, como o Lago dos Cisnes, ou que tenha 1h30 com intervalo, mas 1h30, e estarem calados. Não são capazes de apreciar um bailado inteiro.
apreciam 5 minutos de coreografia, acabou. 10 minutos de coreografia, 3 minutos de coreografia. Bailados inteiros não conseguem apreciar, porque não estão habituados. Façam isso, habituem-se a ver bailados inteiros, apreciem a concentração que é preciso ter para cada intérprete quando está a dançar. E essas quebras essas quebras de silêncio faz muita confusão a quem está a dançar. Não é? Porque distrai, porque é um bocadinho desvalorizar o que a pessoa está a fazer. E há quem faça de propósito, que ainda é pior. Não é? Helena, falando agora de uma questão mais pessoal, gostaria muito que nos falasses do teu companheiro Tony e da experiência que foi este relacionamento, esta vida junto com ele. O Tony Hilbert, apareceu na minha vida numa altura em que eu já estava no intermédio entre dançar e começar a dar aulas. Mas apareceu como professor, portanto, a figura de mestre, foi professor convidado aqui bem conheci-o cá em Portugal. Ele era mestre convidado na Gulbenkian e na Companhia Nacional, e foi numa dessas aulas e que comecei a ter aulas com ele, e eu comecei a ver a dança de uma forma diferente, principalmente a dança clássica. Porquê? Porque ele trazia uma experiência mais vivida da dança clássica num contexto muito maior. Ele foi bailarino do Maurice Béjart, do ballet do XXe siècle, e, como todos sabem, o Maurice Béjart foi uma explosão a nível da dança, que trouxe uma abordagem diferente à dança para os homens, valorizando a dança dos homens, não deixando de parte as mulheres, como é óbvio, mas trouxe uma linguagem muito poderosa e muito diferente a nível coreográfico. No entanto, embora ele tivesse uma coreografia própria, uma expressão própria nas suas coreografias, ele dava muito valor, o Maurice Béjart, ao treino clássico de bailarinos. Eles tinham diariamente aulas de ballet clássico, tinham aulas de contemporâneo, e ele convidava sempre mestres. E foi nesse contexto que o Tony, como bailarino, se desenvolveu e que depois partiu do Maurice Béjart para outras companhias na Europa. Foi diretor artístico do Ballet de Wallonie e foi bailarino do Netherlands. Portanto, ele teve contacto com companhias grandes em que a dança já estava a sofrer aquela transformação entre o neoclássico, clássico contemporâneo, com grandes coreógrafos, mas com um treino clássico bem definido e sempre obrigatório. Portanto, ele já trazia com ele, nas aulas que ele dava, portanto, ele desenvolveu um método próprio das aulas dele. Ele tinha umas aulas diárias que ele dividia de semana a semana, portanto, estava tudo dividido, bem estruturado, e ele preparava essas aulas metodicamente, e aquilo tudo batia certo. E quem fazia aulas com ele todos os dias ia percebendo, ao fim de um mês, 2 meses, 3 meses, a transformação, e percebia a concepção dos exercícios e para que é que eles sabiam, e via-nos melhorar e a fazer coisas fantásticas a nível técnico. Portanto, era metódico e tinha um método bastante validado pela sua forma também de ensinar. As aulas eram com pianista, não era com cassete, portanto eu faço parte daquele grupo de alunos que ainda tínhamos pianistas nas aulas, o que valorizava bastante, porque aprendíamos também a forma como o professor se relaciona com o pianista. Que tipo de música é que eu quero para este exercício? Agora mais devagar, agora mais depressa. Para os rapazes é assim, para as raparigas é desta forma. Portanto, há um desenvolver na aula de relacionamento entre a música e os exercícios e a maneira como o professor corrige, que para mim me inspirou, depois mais tarde como professora. Viemos a encontrar depois mais tarde, pronto, depois o nosso aproximar mais pessoal, mas sem descurar, respeitando sempre, ele como mestre trouxe-me para mim e para os meus colegas que se lembram dele, uma grande revolução na maneira de ensinar. Porque ele respeitava as pessoas, os bailarinos, portanto era rígido, onde tinha que ser, e era encorajador, ele motivava muito as pessoas. E vinham tanto os bailarinos profissionais como amadores que ainda estavam naquele limbo
toda a gente fazia as aulas dele e amava as aulas dele por causa disso. Portanto, ele foi, para além da pessoa que eu amava, como pessoa que era extremamente humilde no seu valor como artístico, eu amei também aquilo que ele me ensinou, como ensinar e como respeitar a dança clássica e como é que nós a teremos que preservar e saber fazer respeitar aos outros a quem nós passamos esta mensagem. Portanto, este foi o grande legado que ele me deixou. Fantástica, não é, Helena? Muito bem, bonitas palavras. Fico sempre comovida quando falo disto. Eu por isso te queria falar, pronto, queria que tu falasses um bocadinho, porque sempre que te ouço falar dele, percebo nas tuas palavras um grande, além do amor que tinhas por ele, um grande respeito, admiração como profissional. É nítido como ele te deixou não só o legado, ou seja, não só a parte do amor de um homem com uma mulher, sino também esta parte da arte e da dança clássica, mas especificamente. E obrigada por partilhares connosco porque, olha, elas não sabiam. Há coisas que depois ficam em nós e vocês provavelmente na vossa carreira estão sempre alguém que também vos influencia mais. Há momentos em que eu estou a dar as aulas e lembro-me de o que é que ele faria neste caso, como é que ele resolveria esta situação. Boa. E não estou a falar só de aspectos técnicos, mas às vezes de outros aspectos a nível profissional, de uma sala que não tenha as condições certas, o que é importante nós ultrapassarmos, o que é importante nós fazermos. Penso muitas vezes na imagem dele e como ele resolveu também tantas outras situações e mesmo a nível de professor foi realmente aquele que me influenciou mais. Tive outros professores muito bons, tenho sorte de ter trabalhado com gente, mas a forma dele estar e de ensinar passou-me bastante. Muito bem, Helena. Fantástica esta partilha. Conta-nos agora, passando outra vez para... Falávamos no início e eu gostava que nos falasses, porque tu tiveste uma escola de dança mesmo, fazia parte de uma associação no Barreiro, exatamente. certo? Da onde saíram bailarinos, pessoas que hoje em dia continuam o percurso na dança, impulsionados por ti também. Exato, e estou muito contente com isso. É, muito bem. Pode-nos contar um bocadinho sobre isso? O Barreiro começou, foi também um convite daqueles, olha, de lançar cartas, porque não havia mais na altura, anúncios no jornal. Eu lembro, acho que este foi um anúncio no jornal que a minha mãe colocou e veio uma resposta de uma pessoa do Barreiro que precisavam de professores, porque a professora que tinham lá naquele momento foi-se embora, teve que se ir embora, e precisavam de uma professora, porque já tinham ali, era uma associação que dava muito valor às artes, tinham uma escola, tinham música e tinham o balé, queriam ter o balé também. E eu fui e só havia no momento duas classes com idades diferentes, uma de pequeninos e outra mais de 8, 10 anos, mas assim pingados, havia assim pessoas pingadas em que não dava, tu tinhas vontade de pôr esta pessoa mais velha noutra turma, mas uma turma só com 2 pessoas, não dá, portanto, ia-se aguentando, começou-se assim, com este processo. Foi aumentando. No segundo ano já tinha 3 turmas, depois passou para 4 turmas, passou para 5 turmas. Eu sei que tinha pelo menos a primeira aula às 3 da tarde, que eram as meninas do infantário, porque a associação tinha um infantário também. Eram as meninas do infantário e terminava às 8h30 da noite, já com alunas mais velhas. Neste rebuliço de meninas, umas entram, outras saem, o que é normal, houve sempre um grupinho que foi ficando permanente. Era um grupo de 5 ou 6 que iam ficando sempre e iam passando de turma. Essas meninas, algumas depois deram entrada, faziam audições para a Escola Superior de Dança, entraram e elas próprias depois foram construindo o seu percurso, depois foram professoras também, e são professoras muito bem, estou muito orgulhosa delas. E há outras noutros processos que, embora não tenham seguido a dança, seguiram outras profissões
e que elas ainda hoje me escrevem e agradecem porque aquilo que aprenderam comigo foi importante para elas a nível artístico, porque sentiram que quebraram a timidez, ganharam autoconfiança, coisas que elas sentiram que lhes foi benéfico. Fiquei lá talvez uns 20 e tal anos. Sim, ainda, sim, portanto, sim. Foi... algumas voltaram já com o bebê, Oh, continuaram a ter aulas comigo com, A Sueli está desejosa que isso aconteça. vinham com o filhote no berço. Não, a professora vinha à aula, mas eu não tinha com quem o deixar. Pode ficar que aqui no maravilha. cantinho. Quem me está a ouvir sabe quem é. Posso ficar aqui. O bebê lá ficava e ela fazia a sua aulinha, fazia as suas coisas e é isto. uma época boa também, São estas não é, Helena? sementes que nós lançamos. Uhum. Fazemos as coisas porque gostamos de as fazer, mas as sementes são lançadas e depois vemos crescer em diferentes direções e é muito gratificante. E isso é muito gratificante. gratificante. mesmo. Eu consigo, eu não segui dança, Uhum. segui educação, também segue aqui como professora, Sim. também se encaixa muito na dança, mas sei que vou ser uma profissional e sou profissional hoje em dia melhor por causa da dança e por causa do profissionalismo que é preciso ter na dança. A disciplina, não é? A disciplina, qualquer pessoa que faça dança mais a sério, não como mesmo um hobby, só para passar o meu tempo, acho que isso melhora em muito. Eu sou muito, muito melhor por ter dança e por ter uma disciplina É mais focada, não muito é? focada e consigo muito perceber isso que está a dizer. Fantástico. Helena, aqui é modo de concluir. Como vês o futuro da dança clássica em Portugal? Em Portugal. Em Portugal. Se não dissesse em Portugal, torna a coisa um bocadinho mais difícil. O futuro da dança em Portugal continua a haver muitos bailarinos e muita gente a querer dançar. E nós vemos isso nos eventos dos concursos e vemos isso quando vamos aos espetáculos e vemos as crianças que correm aos conservatórios, às escolas de especialidade, muita gente a querer dançar. Portanto, há apetência para dançar. Hajam apoios para isso. Isso é que vai determinar o futuro da dança. Se as pessoas depois não tiverem para onde escorrer, para onde ir, E há pessoas muito talentosas que às vezes não têm as capacidades financeiras. a maior parte, quem pode, vai para o estrangeiro. Ora bem, Exato. pois, é isto que Muita acontece. gente vai para o estrangeiro. Portanto, o futuro da dança em Portugal, seja clássica, seja outra, se não tiver apoios suficientes, vai ter um futuro muito, muito difícil. Infelizmente aqui ainda é muito difícil viver só da dança. Agora, só dança clássica, perguntaste-me só dança clássica. Eu peço que as pessoas tenham atenção que dançar profissionalmente requer trabalho, requer apuramento da técnica e não ir para palco fazer qualquer coisa só porque pode ou só porque gosta. Parece que há assim um movimento de protesto antitécnica em que qualquer um pode dançar o que quer, mas isso já não, para mim já não será dançar profissionalmente. E há pessoas que pensam que a dança clássica que não é precisa. Se eu não gostasse de dança clássica, eu não dançaria dança clássica, dançaria outra coisa. Mas nunca iria dizer que a dança clássica não é precisa. Pode não ser para mim, mas será para outras pessoas que queiram continuar profissionalmente. Acho muito negativo dizer que esta não interessa, ou que aquela não interessa, ou que aquela não é preciso. E é preciso ter cuidado com isso, não fechar e não começar a criar preconceito. Aquela só faz dança clássica, ou aquele só faz contemporâneo. Nós vemos que há diferença. Há bailarinos que têm a formação clássica e que fazem contemporâneo muito bem, e há bailarinos que não têm a formação clássica e que fazem dança contemporânea igualmente bem, mas são corpos diferentes, são domínios diferentes. Não devemos é dizer este não presta, não se faz mais. É preciso ter cuidado com isso. É a ressalva que eu deixo. Que a dança clássica é importante. Para mim continua a estar na base. Para mim também. Continua a estar a base do conhecimento do corpo, o conhecimento do ritmo, a concentração, o trabalho do corpo que requer tempo. E hoje em dia a sociedade não consegue levar as coisas com tempo. É tudo muito rápido. Sim. Tem que ser rápido e a gratificação tem que ser rápida. O resultado tem que ser rápido. Sim. E não existe esse processo. Não tem que ser como lento. na dança clássica, não tem como. Não tem como. Não tem.
é verdade. E é isso que é Um importante processo longo. para qualquer bailarino. Pode não querer continuar a ser um bailarino Mas é clássico, fundamental mas ter. é fundamental ter a Eu formação. vejo pelos meus alunos que nota-se imensas diferenças nos que têm e do que não têm. E não é dizer que um é melhor que o outro, não, mas nota-se diferenças, especialmente na postura do corpo. É E a logo atenção ao diferente. detalhe, não é? Atenção no detalhe. As transições dos movimentos. Não E eu se- vejo que eles entram, assim que tenho vários alunos que entraram agora este ano no balé e estão totalmente diferentes. Estamos aqui as 4 e sou a única que não, que não faço Fica o clássico. desafio Mas para eu já Joana te Capela convidei. Já te convidei. de fazer dança E é de clássica, fazer não é? bem. Eu acho que não te falta convite. Não, A professora eu sei, Helena eu te sei. convidou e eu te estou a encorajar. A Raca também. Ia-te fazer super Portanto, bem. vocês nos comentários coloquem Joana Capela, faz balé assim grande. Pronto. E ela tem os E pés pode ser? lindíssimos, os pés fantásticos. Estás a ver? O que é que Isso é por precisa causa mais? da ginástica. Ah, Mas pronto, mas tens. Sim, Por sim. causa do que for, tens. Ora, muito bem. E para terminar, Helena, não te livras de um desafio que nós temos aqui. É muito giro, tens que ser rápida, muito rápida para responder. É quase Joanita, a primeira coisa. queres? parece Pode aqueles ser. testes. Sim. É quase a primeira coisa que vem à cabeça. Aqueles testes. Sim. Bora, Então. Helena, força. Qual foi o momento mais emocionante da sua carreira? Ah, ter descoberto em palco que eu podia dançar e interpretar ao mesmo tempo. Consegui passar aquela barreira que ser só técnica, mas ser interpretar, ser Intérprete. intérprete. Qual é o seu doce favorito? O doce favorito, tarte de maçã. Qual foi a pior música para coreografar uma dança? Uma coreografia. Não houve nenhuma. Não houve assim Nenhuma que nenhuma. seja mais difícil? Mais difícil, Bach. Bach de difícil, mais difícil, porque eu gosto muito de Bach, mas nem todos os alunos ouvem este tipo de música, ok? E é difícil de fazer contagens com Bach. Portanto, foi mais difícil quando coreografei Bach, foi mais difícil nesse aspecto. A primeira que me vem à cabeça é o pregão. Foi. Pois para Para ti vocês, foi mais é difícil. verdade. Ok. Tem uma parte musical que não está perfeitamente de contacto. Eu adorei essa. Ai, essa Ah, foi dança, maravilhosa. Essa música, coreografia adorei. foi incrível. Tem alguma superstição antes de subir ao palco? Não, Qual foi o estilo de dança favorito fora do clássico? contemporâneo. Se pudesse viajar para algum lugar do mundo agora, para onde é que iria? Londres. Uma coisa que gostava de ter aprendido mais cedo na dança? Mais flexibilidade. Aprendi a flexibilidade mais tarde. Gostava de tê-la aprendido mais cedo. Qual é o seu filme ou livro favorito? Filme favorito? Out of Africa. Não sei se conhecem, com a Meryl Não, Streep e o não. Robert Redford. E o livro favorito? Não me lembro daquele. Não me lembro do nome. Não me lembro do nome. Mas é qualquer coisa como o livro do passado misterioso. Qualquer coisa assim. Ok. Qual é o melhor conselho que já recebeu no mundo da dança? Never give up. Boa. Preferia dançar um solo num teatro grande, mas não podia, mas ninguém via quase, não tinha quase público nenhum, ou numa praça cheia de público? O que é que eu preferia? Não, eu estaria bem nos dois, mas o solo, onde ninguém me visse, estava bem. Também. Um solo num palco grande é menos claustrofóbico do que numa arena em que está muita gente em cima de nós e já se ia me distrair bastante. Muito bem. Muito bem. Assim terminamos então este episódio do nosso podcast. Helena, agradecer-te por tanta gentileza, pela partilha, por nos contares um pouco mais, sobretudo ali em casa. É importante sempre que percebam que por trás de todos nós que praticamos dança e que somos profissionais da área, existem pessoas que também têm uma história, uma vida, um percurso,
que nem sempre todos sabem, nem têm que saber, mas que este podcast é muito para podermos chegar a esse lugar que é desconhecido para tantos. Obrigada a todos. Não podem perder o próximo episódio, porque é a continuação deste episódio. Portanto, nós, neste episódio, tivemos a professora Helena a falar várias questões da dança clássica, mas para o próximo episódio vai ser assim algo muito especial. Vamos ter um professor de uma outra área da dança, bem diferente, com uma outra perspectiva, ou a mesma, se calhar, não sei. Vocês vão precisar ficar ali Tem para de ver ver. para saber. Não sei como é que vai ser, mas pronto. Fiquem aí conosco, vão nos dando sugestões, vão nos dizendo o que é que podemos melhorar, ou o que é que gostaram de ver, ideias, por exemplo, para a nossa interação com o convidado ou os convidados. É sobre isto. Muito obrigada a todos, um beijinho muito grande. Obrigada, Joana, obrigada, Raca. Obrigada, Suli, Helena. obrigada, meninas. Obrigada, Um nós. Obrigada, beijinho. O dança, o teu podcast sobre a dança. Ritmo, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. Boa dança, do palco à sala de ensaio. Passo a passo sem cansaço, histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta canção. Botecas da academia, solidão. Tu dança, pata, dança ali, tu dança, pata, dança ali. Tu dança, pata, dança ali, tu dança, pata, dança ali, tu dança, pata, dança ali. Pode dançar, a academia Suli Dance. O teu podcast sobre dança, ritmo, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. Sala de ensaio, passo a passo sem cansaço, história, risos, inspiração. A dança vive nesta canção. Um podcast da academia Solidão. Um podcast da Academia Suli Dance. Podcast da Academia Suli Dance. A dança, o teu podcast sobre dança. Ritmo, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. Boa dança, do palco à sala de ensaio. Passo a passo sem cansaço, histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta canção. Podcast sobre dança, ritmo, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. A dança, do palco à sala de ensaio. Passo a passo sem cansaço, histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta